pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Primeiros Socorros do Projeto Ressuscite. Eu sou Renata da Cruz e hoje nós vamos falar sobre reações alérgicas e anafilaxia. Primeiro, o que é alergia? Alergia é uma resposta do nosso sistema de defesa, que é o sistema imunológico, que ocorre de forma exagerada e ela vai se desenvolver após a exposição a alimentos, ferroadas de insetos, exercício, látex, medicamentos e outras coisas menos comuns em pessoas suscetíveis. Então, a pessoa precisa já de ter uma predisposição ali genética para desenvolver ali esse quadro de alergia. E é necessário também que essa pessoa ela já tenha sido exposta previamente ao alérgeno, que é a substância que vai causar ali a alergia. Então, no caso, uma pessoa que tem a alergia à proteína do leite de vaca, para ela ter agora reação alérgica, previamente ela já tem que ter tido consumo do leite de vaca. O que é anafilaxia? É um quadro grave de alergia que acomete vários órgãos e ela deve ser rapidamente tratada, pois ela pode ser fatal, ou seja, conduzir à morte. Como nós podemos prevenir reações alérgicas conhecidas? No caso de alergia alimentar ou medicamentosa, é importante que as pessoas leiam todos os rótulos de alimentos e bebidas e leiam as bulas dos medicamentos para verificar se realmente aquele alimento, bebida ou medicamento não contém a substância a qual ela é alérgica. É importante para evitarmos tanto alergias respiratórias, como rinite, asma, a dermatite atópica, que as crianças sejam amamentadas exclusivamente ali até os 6 meses, então elas só ingiram leite materno, e nós só devemos introduzir o leite de vaca a partir de 1 ano de idade. E quando a gente fala leite de vaca, a gente tem que lembrar que fórmulas infantis como NAN, Milu, Pactamil e outros também são feitos a partir do leite de vaca. Nós devemos oferecer alimentos para alimentos ou bebidas para bebês ou crianças somente com autorização dos responsáveis. Tem muitas pessoas que têm atos literalmente responsáveis que já vão dando comida para as crianças que elas nem conhecem e essas crianças podem apresentar alergias já conhecidas a alimentos e nós desencadearmos essas alergias uma vez que elas são expostas a alimentos a quais elas são alérgicas. Quais são os sintomas de alergia? Então, primeiro a gente tem aqui o eczema, que pode ser manchas no corpo, placas geralmente avermelhadas no corpo que causam ali bastante coceira. A gente pode ter coceira na boca, inchaço facial, que a gente também chama de edema facial, inchaço na língua, inchaço nos lábios, enjoo ou vômitos, dor abdominal, dificuldade para respirar, tonteira ou pressão baixa e diarreia. E também quando a gente tem uma gravidade maior ali, a gente pode ter até perda da consciência. Quais são os primeiros socorros diante de um quadro de alergia? Primeiro, nós devemos interromper a exposição à substância que causa alergia. Então, se a pessoa estava ingerindo um alimento que ela viu que ela é alérgica, ela tem que parar de consumir aquele alimento. Se ela já estiver habituada a tomar algum antialérgico, ela pode tomar esse antialérgico e se não houver melhora ou se ela tiver sinais de gravidade, ela deve procurar imediatamente emergência. Aqui nós vemos uma pessoa com uma coceira, ele é importante, já com aparecimento de lesões ali avermelhadas na pele. Aqui nós vemos lesões de urticária, a gente vê que as bordas das lesões são elevadas e o centro é um pouco mais pálido, que a gente pode falar que são lesões em alvo. E aí, se a pessoa tiver sinais de anafilaxia, que são sinais de gravidade, como falta de ar, chiado, né, que a gente chama de sibilo, ou sensação de que a garganta está inchando, dor abdominal intensa,
tonteira ou desmaio, coração acelerado, crise convulsiva, urticária generalizada, que são placas avermelhadas ali disseminadas pelo corpo, é um angioedema, né, que pode ser tanto ali o inchaço, né, dos lábios, da língua, aqui em volta dos olhos. Imediatamente essa pessoa deve procurar a emergência. Pessoas com sinais ou história de anafilaxia, aqui pode ser após picada de inseto, ou pode ser após a ingestão de algum alimento ou qualquer outro alérgeno, a pessoa deve procurar imediatamente a emergência ou ligar para o SAMU 192. Se ela tiver tonteira, né? Se a pessoa estiver com tonteira, você deve deitar o paciente e elevar os membros inferiores. O paciente e o familiar podem ser instruídos a portar uma caneta de adrenalina para administração imediata na lateral da coxa após a picada. Então aqui, quando a gente vê essa caneta de adrenalina que chama EpiPen, a gente não tem disponível ainda ela aqui no Brasil, mas muitas pessoas importam essa caneta do exterior e ficam com ela na bolsa caso precisem de usá-la. Então, primeiro você tem que tirar essa tampinha azul da EpiPen e aí você tem que posicionar essa parte laranja próximo aqui da região lateral da coxa e pode ser mesmo em cima ali da calça ou da roupa da pessoa. E aí você tem que empurrar a caneta firmemente até que você ouça um clique e aí você tem que segurar por 3 segundos a fim de que a droga, que é a adrenalina que está ali dentro da caneta, ela seja injetada no músculo do paciente. Então aqui, diante de uma pessoa que está com anafilaxia, é importante que você ligue para o SAMU 192 ou, se você ainda tiver condições, você leve essa pessoa correndo para emergência, aplique a injeção de adrenalina. Se você não tiver, você vai fazer os outros passos. É importante que você eleve os membros inferiores da pessoa ou colocando, aqui como colocaram, um suporte, uma almofada, ou então você simplesmente levanta e mantém aqui em pelo menos uns 45 graus as pernas da pessoa. Por quê? Porque quando a gente tem um quadro de anafilaxia, todos os vasos do nosso corpo eles relaxam, então o sangue começa a não circular de forma tão adequada. E aí o que acontece? Como todos os vasos estão relaxados, o sangue não volta de forma adequada para o coração. Então a gente vai mobilizar o sangue que fica aqui acumulado nas pernas, elevando os membros inferiores para ajudar com a gravidade o retorno do sangue para o coração. É fundamental que assim que a pessoa chegue na emergência, seja ofertado oxigênio e que também seja ofertado ali soro fisiológico para essa pessoa. Se a pessoa evoluir com irresponsividade, se ela deixar de responder e deixar de respirar, ela evoluiu com uma parada cardiorrespiratória, então é necessário que você inicie ali as manobras de reanimação para essa pessoa. Muito obrigada por participarem de mais essa aula, fiquem com Deus e até a próxima. Salvem vidas!